Olá, meus amigos produtores, especuladores, entusiastas do mercado de commodities. Hoje, domingo, dia 4 de agosto de 2024, primeiro domingo, primeira semana aí de agosto. Vamos para nossa já costumeira análise semanal das commodities. Vamos discursar aí como encerrou essa semana. A soja, ela chegou a tocar, né? Ela abriu a semana com um gap de baixa, né? Chegou a tocar esse primeiro suporte que a gente tem conversado, né? Já faz algumas semanas. E é um suporte não tão importante, né? A expectativa é que ele continue, né? Que a soja continue caindo até ali os seus $20, mas sendo ali uma buy zone, né? Uma zona onde sim pode acontecer de entrar compradores, né? De forma agressiva empurrando seus preços para cima. Vamos ficar atento e procurar tempestivamente informá-los, né, caso alguma coisa mude em relação a essa expectativa da baixa, tá? Mas a semana então ela abriu em gap de baixa, ela chegou a devolver uma parte do seu movimento, né, numa pequena alta aqui, não foi capaz nem mesmo de fechar o gap, chegou durante a semana a empurrar também preços menores ali no meio, né, tocar ali a metade dessa região de compra, né, dessa região de suporte, e fechou com uma queda mais expressiva em relação ao gap em si do que ao desenvolvimento dos preços depois da abertura de segunda-feira, né? Então a semana ela iniciou ali nos 22,70 e fez o seu fechamento nos 22,35, né? 35 centavos de dólar ali de queda na semana especificamente falando, descontando o gap, tá? Fechou com uma semana ali de 1,69%, né? Devido à maior parte à abertura mesmo, né? Que é uma abertura em gap. Normalmente a gente faz a análise do gap em si, né? A gente tem alguns padrões de gap, né? Temos gaps diários que normalmente são fechados, gap de fuga, onde é uma continuidade do movimento. Eu não acredito que aqui a gente esteja falando especificamente de um gap de fuga, tá? Onde os preços vão acelerar fortemente. Por isso é muito importante a gente ficar atento a essa região aqui para ver se há algum sinal de compra que faça pelo menos os preços virem a retestar ali os seus 24 alto, $25, tá? Seria uma excelente oportunidade de trava. A tendência da soja, né? Ela ainda é de baixa, né? Nós temos um movimento ali que começou considerando os preços do contrato atual também, próximo ali dos seus $32, né? 31,79, e vem então só formando fundos e perdendo esses fundos de maneira contínua. A gente tem então uma clara tendência de baixa nos preços de soja, mas podemos ter aí alguns repiques, né, uns pullbacks no meio do caminho. Uma tendência de baixa seria um pullbackzinho de alta, onde a gente pode fazer travas melhores, conseguir preços melhores ou, dependendo do prêmio, fazer uma boa negociação com a soja física. Soja, os contratos mais longos de soja continuam com uma curva bastante ruim, tá? Já está mudando um pouco o cenário da curva invertida, onde os seus preços mais longos estavam bem mais baixos que o atual, já começa a ficar mais para uma curva em flat, né? Alguns preços um pouquinho mais altos, outros mais baixos, mas ainda não é um cenário muito interessante para a gente trabalhar com o custo e carrego, por exemplo, né? Para a gente segurar a soja para o longo prazo. É importante aqueles que já trabalham com a gente enviar diariamente aí os seus preços para a gente monitorar de maneira muito próxima ao basis e a gente poder fazer uma boa negociação da soja disponível e da safra 24-25, tá bem? Passando então para o milho deu um sinal muito claro de alta, né? Aqueles que principalmente precisam proteger o seu preço do milho, nós recomendamos ali e fizemos, né, junto com os nossos
parceiros aí, né, que trabalham no agronegócio. Principalmente a gente fez aí com quem compra milho, uma compra depois do sinal do semanal ali na região abaixo até dos 60, conseguimos uns bons preços ali. Na semana atual, o milho, olhando no gráfico diário, tá? Olhando no gráfico diário, ele teve 5 pregões consecutivos de baixa. Alguns até me ligou e falou, Thiago, e aí sustenta aquela alta? É muito normal, né? No semanal, o milho ainda também trabalha numa tendência de baixa. A gente só vai ter a mudança dessa expectativa quando ele romper ali os seus 75, 76 reais. Mas num tempo gráfico menor, né, no gráfico diário, a gente teve, junto com o semanal também, um sinal de um pullback, né, de uma pequena reversão, e que nessa pequena reversão a gente consegue montar ali uma posição de proteção, ou até mesmo, né, dependendo da situação do produtor, se existe aquela gordurinha, uma especulação. E eu acredito então que agora ele venha para romper essa região dos 65, 64 alto, 65 reais, para buscar essa região mais alta aqui, fica muito mais claro no semanal. Ele deixou liquidez aqui para buscar essa região e vir testar a região dos 70, né, uma entrada ali nos 70 reais até os seus 75, 76 reais. No rompimento dessa congestão, a expectativa é que ele volte a trabalhar naqueles preços de próximo dos 100 reais a saca, ou um pouco acima disso, como a gente já viu no milho no passado. Claro, ainda precisa tocar essa região aqui e aí então rompê-la, né, para que a gente possa ter essa região dos 100 reais, mas a expectativa mais próxima é que o milho venha tocar os R$ 70 reais. Na semana atual, a gente teve uma alta mais comedida, né? Uma alta ali de 1,23%. Fechou a semana dentro do range, né? Vocês percebem que o candlezinho, a barra dessa semana, ela fica amarela no meu gráfico. É uma barra que ela fica contida dentro dos preços que foram trabalhados na semana anterior. Mas é um bom sinal, né? O rompimento dessa máxima deve acelerar os seus preços para romper, né? Tomar essa liquidez aqui, essa região que num tempo gráfico menor, ela fica como uma pequena resistência, né? Visto que ele tentou romper essa região e não conseguiu, depois novamente aqui. Mas ao falhar em romper esse fundo, a expectativa é que ele venha tomar toda essa liquidez aqui para buscar os 70 reais. Então, quem precisa de soja mais alto para vender, né? Fica a dica. Quando Campinas tocar ali na região dos 70 reais, a gente observar, vocês ficarem atentos aos preços que estão sendo ofertados na região de vocês. Ali é uma região mais importante, tá? O rompimento dela, sim, lhe permite, vamos dizer, uma esperança a preços bem mais altos, tá? Mas o toque daquela região ali pode jogar os preços para um rompimento desse fundo, e aí a gente teria o milho bem mais baixo, tá? Então, ficar bastante atento ali no toque ali, naquela entrada nos 70 reais, para fazer uma boa negociação. Por vezes, se a sua praça estiver precificando muito bem, tiver com basis muito positivo, realizar o lucro do teu físico e se posicionar no mercado, onde a gente consegue te deixar exposto à alta, né, sem o risco de uma queda do preço do milho, tá bem? Então, claro que com há uma subtração do custo, né, para montar essa trava, mas não o risco de tu ficar em aberto com o milho e ele depois perder a região dos 57 reais, vir buscar ali próximo dos 40 reais, tá? Que vai ser a próxima região de suporte caso ele rompa, né? Não consiga romper essa região de topo aqui, né? E venha romper esse fundo, tá bem? Então, milho com um sinal muito bom para quem precisa vender o milho mais alto, e quem não travou o milho para uma alta e precisa adquirir milho, faça agora, né? Porque no rompimento ali a gente está falando de uma alta ainda. É o milho que fechou essa semana no 61,83, ele buscar aí quase uma alta de um pouco mais de R$ 8, né? Buscando ali pelo menos os 70 reais, tá bem? Então, passamos para o boi gordo. Boi gordo, na semana passada a gente já discutia, né? Já vem há algum tempo falando. Na semana passada eu falei de maneira muito clara que o boi gordo está muito ruim
É muito difícil de fazer uma leitura do movimento dele, visto que ele está lateralizado, o que prejudica uma trava, né? Uma estratégia definida, clara, para a gente defender o boi gordo ou para deixar em aberto, porque ele está numa tendência de alta clara. Então, o boi gordo na semana atual fechou com uma alta também é, pequena, né, de 1,21% em relação à semana passada. Não conseguiu novamente tocar a região dos R$ 236. E continua, ele está dentro daquela lateralização. Seguimos aí atento para uma novidade, né, para que ele venha demonstrar aí a que veio. Se ele rejeitar a expectativa, um bom sinal que ele poderia fazer para a gente era a rejeição, tá? Vamos dizer aqui, deixa eu desenhar aqui para vocês como poderia ficar. No semanal, ele fazer uma rejeição da perda desse fundo dos R$ 236, tá? Fazer um candle mais ou menos assim, deixar só pavio, né? Ele trabalhar em algum momento abaixo desses 236 e fechar a semana acima dele, de preferência com um candle comprador, um candle branco, né? E na semana seguinte ele romper essa máxima para que a gente venha ter de novo um teste aqui próximo dos R$ 260 e o rompimento talvez buscar os 270, né? Os 269, 270, que seria essa região mais aqui acima. Seria ótimo, né? Principalmente para vocês que comercializam gado, precisam de um valor mais alto. Mas não temos ainda nenhum sinal, né? Boi gordo ainda pouco trabalhado, não conseguiu definir aí uma estratégia. A gente tem ele parado desde setembro do ano passado, que dificulta muito qualquer tipo de posição aqui. A gente, né, ficar tentando uma trava para proteger o preço, ou se fez a venda do gado, tentar uma especulação para conseguir ganhar alguma coisa, vai só queimando ali, sangrando, né, aos pouquinhos. E não recomendo agora uma trava ou qualquer operação ainda no boi gordo, por falta de uma leitura mais clara do preço, né? Ele está parado ali, dificulta bastante. O dólar, vamos falar sobre o dólar. Dólar que tem arrepiado o cabelo de muita gente ultimamente. Dólar, então, primeiro aqui no semanal. A gente tinha essa região em amarelo. Eu até prefiro colocar lá. Colocar um fluxo. A gente tinha essa região como alvo, né, desde o início de janeiro, antes dele ultrapassar mesmo os R$ 5, eu tinha falado dessa região aqui, né? Tinha essa anterior que ele veio, tocou e já conseguiu até passar, né? A gente tinha a expectativa dele entrar no 5,54, ele passou reto durante a semana ali, buscou liquidez, a expectativa era que ele voltasse a testar os 5,20, não aconteceu. As pedaladas fiscais aí têm dificultado um pullback maior do dólar, né? Houve também a finalização de várias operações em que os gringos, né, o estrangeiro, ele trabalha com o carry trade, que é trabalhar em países emergentes, né? Então entra muito dólar, houve uma saída muito grande de dólar do país, que enfraquece a nossa moeda e fez com que o dólar viesse novamente agora, né? Fez um pullback mínimo aqui, se é que dá para chamar de pullback, talvez num gráfico diário, sim, e rompeu essa semana os 5,71 que ele havia feito na semana passada e chegou a fazer máxima nos 5,81. Bateu 5,81, 10 centavos acima. A expectativa agora é que o dólar venha, se não rejeitar todo esse movimento aqui, né? Ele tinha feito um topo no 5,71 e nessa semana fechou acima desse topo, tá? Chegou a fechar acima. Então, a gente só teria agora um padrão para um pullback até os 5,20 se ele perdesse, né? Fizesse um candle nessa semana atual, rejeitando toda essa alta aqui e engolfando, né? Engolindo esse candle, né? Fechando a semana abaixo
da mínima que foi de 5,62. Tá? Se não acontecer isso, a expectativa é que o dólar venha tocar os R$ 6, né? Não só tocar, ele passar um pouco, inclusive, os R$ 6, foi 5,99 ali o topo da Covid. Então, para quem precisa do dólar alto, deixar, né, ficar atento agora aí a essa movimentação, se não vai haver por parte do mercado a rejeição dessa alta, né, agora, né, se ele não realiza agora um pullback dos preços, e esse pullback pode ser mais agressivo, né, visto que ele tocou ali os 5,81 e ele num pullback maior ele deve buscar pelo menos os 5,20. Mas se não houver a rejeição, aproveitar essa alta, né, quem precisa aí de uma alta do dólar, e aqueles que precisam se proteger, agora fica já um cenário bem mais complicado, né? Mas se preciso aí nos procure para a gente montar uma proteção, aqueles que têm dívida em dólar ou alguma coisa, a gente montar algo mais personalizado para a tua realidade, para a tua janela do tempo também, isso olhando o gráfico para uma janela de tempo menor, né? Até porque a gente faz essa análise de maneira semanal, a gente consegue fazer uma leitura mais próxima, tá? Então o dólar, se não rejeitar essa alta, nas próximas semanas alcança sim os seus R$ 6, tá bem? Que inclusive por um temor do mercado e um número redondo, né? Algo que é esperado por todos, deve ser buscado e se não houver a rejeição no curtíssimo prazo, tá bem? Vamos falando então sobre o trigo fechou com uma alta de 3,16% essa semana, depois de fazer o rompimento do fundo anterior, né? A expectativa continua com a baixa ali dos preços até os seus 448. Poxa. Então, uma baixa agora atualizada ali de pelo menos 17%. Tem um movimento forte ainda, né? Tá numa tendência forte de baixa, e o suporte mais próximo é aquele dos 448. Não temos nenhuma novidade ainda pro trigo. Numa leitura mais próxima, né, no gráfico diário, nenhuma rejeição, tá, dessa queda. Precisaria de um movimento bastante agressivo para a gente mudar essa expectativa da queda do trigo até os 448. Ele fez apenas um pequeno pullback durante essa semana. Continuamos atentos com essa alta de 3%. Aqueles que ainda não têm uma trava pode defender essa queda ainda dos 17%. Trigo que ainda a gente precisa fazer essa trava lá em Chicago, né? Não temos ainda na nossa bolsa no Brasil, nem corretoras aqui que possam fazer, mas por enquanto é essa a expectativa para o trigo, tá bem? Creio que seja isso. Não temos grandes novidades para o trigo e boi gordo durante essa semana. A soja tocou então o suporte importante, e o milho temos a expectativa da busca ali dos R$ 70, tá bem? Para depois a gente observar como ele vai reagir dentro daquela região de resistência. Dólar fechou a semana num cenário bastante comprador, e se não houver a rejeição dessa alta realizada até os 5,81, nós seremos bem próximo dólar a R$ 6. Uma boa semana a todos e até semana que vem, se Deus quiser.